Olá, seja bem-vindo a mais um evento da Cooper Advocacia aqui dentro do nosso escritório no Metaverso. Hoje o bate-papo é sobre metaverso, o que o direito tem a ver com essa realidade. Chamamos o professor Ricardo, Ana e Daniele, que vão abordar muitas informações sobre esse assunto. Sem mais delongas, é com você, Dani. Obrigada, Tamires. Estamos aqui em mais um bate-papo, hoje tendo a honra de receber o professor Ricardo Calcini, professor do Direito do Trabalho, mestre na PUC, especialista nos tribunais TRT e TST e coordenador editorial trabalhista. Muito obrigada, professor, pela sua presença. É um prazer recebê-lo aqui novamente. O professor já esteve conosco em outras oportunidades, falando do coronavírus, das adversidades aí da pandemia. E nós gostaríamos, professor, de iniciar com a doutora Ana. Ela vai conduzir aí as primeiras perguntas. E, doutora Ana, obrigada também pela participação e fica à vontade para iniciar o nosso bate-papo. Olá, pessoal. Oi, Dani. Oi, Tamires. Oi, professor. É um prazer estar conversando com o senhor. Saiba que, de fato, o senhor é uma referência para todos os escritórios de advocacias e advogados trabalhistas do Brasil. É apenas para te alertar, né? O senhor é muito bem quisto lá em Minas Gerais. O TRT3 é de onde eu venho. Então, muitas das suas considerações ligadas ou em outros, né, até no próprio blog que o senhor tem, principalmente também no LinkedIn, são bastante conduzidas e discutidas, né, em algumas teses que a gente elabora por lá também. Tá? Mas sobre o direito digital, eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho, né? Porque o direito digital já é uma realidade. Então, o senhor poderia nos informar quais temáticas estão surgindo aí nesse novo mundo do direito? Isso já é uma aplicabilidade ou o que a gente está conversando aqui ainda está longe de ser aplicado efetivamente? Bom, muito boa tarde a todos e a todas, doutora Daniele, aqui também a doutora Ana. Queria cumprimentar a Tamires também está aqui, e cumprimentar a pessoa de vocês, o escritório Cooper, escritório de advocacia. Tive realmente esse prazer de ser recebido de forma muito carinhosa para falar a época no começo, né, quando nós estávamos iniciando a temática do coronavírus, e agora retorno a falar de tecnologia, principalmente aí a parte do direito digital. Eu soube que vocês receberam aqui recentemente os maiores especialistas do Brasil sobre o assunto, que é o Dr. Bernardo de Azevedo. Espero aqui, naturalmente, poder contribuir com esse tema, principalmente com enfoque na área do direito do trabalho. Então, para responder a sua pergunta, Daniele, eu começo dizendo que sim, eu acredito que não só o direito do trabalho, mas o direito de uma forma geral, ele está e vem, né, a todo santo dia sofrendo realmente esses impactos agora vindos dessas novas tecnologias. No início, nós falávamos muito em legal design, ou seja, uma forma de pensar olhando para o futuro. E o visual law, apesar de majoritariamente não ser adotado pela advocacia, isso pouco importa, trabalhista ou não, mas era o grande expoente, né? Era a grande concretização dessa forma de pensar de maneira digital. Aí, passando esses 2 anos, nós já estamos vivendo uma nova onda de tecnologia em que o direito, né, em particular de trabalho não poderia ser exceção, está sendo impactado, né, principalmente com essas novas provas digitais. Eu nem vou entrar para falar no mérito de cada uma delas, porque esse aqui não é o escopo do nosso bate-papo, mas pensar que hoje a prova dentro do direito do trabalho não seria aquela tradicional, via testemunha, mas principalmente por meio de um localizador de um determinado programa constante do seu celular para poder confirmar se a pessoa estava ou não estava trabalhando dentro daquele determinado local e tempo. Isso já é um avanço realmente muito grande, de sorte que sim, eu acredito que num curto prazo de tempo, e aqui eu falo curto, usando realmente aqui
as palavras, né, do seu CEO do Facebook, que daqui a 2, 5, quiçá 10, 15 anos, nós teremos um efetivo universo, ou um efetivo metaverso, como aqui se propõe a nosso debate, e que as provas digitais seguramente estarão dentre aquelas mais utilizadas dentro do direito. Então, eu que começo a minha fala agradecendo pelo carinho, né, de vocês de Minas, agradecendo ao pessoal aqui também de São Paulo, e dizer que é uma alegria poder falar a vocês e a todo o Brasil sobre esse tema instigante que é o metaverso. Muito obrigada, professor. Nós que agradecemos de coração a presença. E, aproveitando a deixa da doutora Ana, eu gostaria de saber quais os benefícios que o senhor vê. Imagina que o metaverso vai trazer para o direito. Olha, eu espero que não tenhamos 10, 15 anos para que isso possa literalmente se tornar uma realidade. Eu acho que a partir do momento que o Facebook hoje, né, entendido como meta, se propõe a fazer uma revolução para uma nova realidade pós a própria criação da internet, eu imagino que nós estaremos no futuro não tão distante encurtando basicamente a nossa vida, a nossa relação, ou seja, as distâncias que nós tínhamos até então, elas vão ficar cada vez mais racionais. Eu vou poder, por exemplo, numa aula, num treinamento como esse, é um bate-papo, né? Mas nós poderíamos estar, por exemplo, dentro de um ambiente acadêmico, em que os alunos efetivamente não precisariam mais sair das suas respectivas casas para estarem dentro da sala de aula. Alguém me fala, mas professor, mas já não é assim hoje com Teams, com o Zoom e todos os outros sistemas que nós criamos durante a pandemia? Na verdade, não é com essa interatividade, não é com esse aspecto de imersão, não é com essa possibilidade de nós trazermos um compartilhamento e principalmente uma participação do aluno, né? Então, isso, com certeza, vai trazer só benefícios para nós. Por exemplo, reuniões, né, empresariais que você muitas vezes tinha que se deslocar. Eu sei que, de novo, o Teams e o Zoom acaba, em sua maioria, resolvendo os problemas, mas não dentro desse ambiente participativo em que o contato, né, em que, na verdade, essa aproximação ela é melhor. É como se nós estivéssemos sendo transportados, né, da nossa realidade física, onde nós estamos hoje, localizados para um determinado local, né, em que nós possamos estar juntos, integrados e participando. Então, eu acredito que um escritório como este, como também as empresas de tecnologias que estão cada vez mais apostando no metaverso, eu não tenho dúvida que vão permitir, né, a curto prazo de tempo, que essa aproximação ela se torne hoje cada vez mais concreta. Repito, não importa no que nós tenhamos essas plataformas como Teams e Zoom, que em tese facilitaria a nossa comunicação, já que não estamos hoje presencialmente. Mas o metaverso não é só o facilitador, é literalmente concretizar essa participação, essa interação, essa coisa mais imersiva que ele se propõe a fazer. E, professor, o senhor está falando desse caráter mais imersivo aí do metaverso, né? Então, a gente pode acreditar que o metaverso, um dia, ele poderá ser lido como um novo local de trabalho para os profissionais de direito? E trazendo um pouquinho, né, para a realidade trabalhista, da advocacia trabalhista, que eu sei que é a sua especialidade, né? A gente pode trazer o metaverso como um canal mais próximo entre as partes, como, por exemplo, o fechamento de acordo em prol da celeridade processual, que é um princípio basilar do direito do trabalho, processual do trabalho. Perfeito, Daniel. Na verdade, não só acordos, né, do ponto de vista, sejam extrajudiciais ou judiciais, lembrando que já temos até uns projetos iniciais e vários trabalhos estão já sendo situados, né, localizados dentro do metaverso, mas principalmente a possibilidade de nós praticarmos atos que até então estavam limitados a essas plataformas de comunicação à distância, em que nem sempre nós temos realmente uma aferição em relação à vontade das partes, né? Eu acho que
A própria negociação, por exemplo, coletiva, você falou de acordos, eu pensei já aqui em acordos advindos de acordos coletivos de trabalho, convenções, que deveriam seguramente estarem aqui sendo palco do metaverso para poder, naturalmente, facilitar essa comunicação. Então, de forma bem objetiva, eu acredito que no futuro espero não tão distante, a celeridade, essa oralidade que nós temos no direito do trabalho e a simplicidade possam cada vez mais serem aplicáveis dentro desse novo mundo virtual. E não por outra razão que a Justiça do Trabalho está sendo pioneira, exatamente em concretizar esses pilares, de sorte que todos nós temos a ganhar. É só uma questão de apostar e acreditar que vai dar certo. Professor, aprofundando um pouquinho mais essas informações, gostaria de saber como que podemos atrelar o metaverso ao direito do trabalho. O senhor já tem uma resposta para isso? Olha, Ana, eu acho que o Bernardo deve ter dito, quando esteve com vocês aí, que respostas nós não temos, eu acho que para todas as indagações. E eu acho que não é só para o direito do trabalho, é para o direito de uma forma geral. Eu acredito que qualquer resposta hoje concreta, né, efetiva, dizer, não, isto estará atrelado necessariamente à parte trabalhista, eu acho que é muito incipiente, até porque o próprio metaverso ainda está sendo construído, o próprio conceito dele ainda me parece incipiente. O que nós podemos afirmar, talvez, no primeiro momento, é que não só, né, a parte do direito do trabalho, mas qualquer área de atuação jurídica possa ter e sofrer os impactos do direito, vindos do metaverso. A questão é em que medida isso pode acontecer. Então vamos dar um exemplo que me parece um pouco mais concreto e que inclusive foi a Daniela comentou, né, objeto de 3 textos que que foram publicados, na verdade, dentro das minhas colunas. E nessa primeira escrita que eu coloquei, que foi na coluna Prática Trabalhista na revista Consultor Jurídico, e aqui vou me limitar a ela, nós colocamos, por exemplo, uma indagação a respeito da própria prática de assédio. Semana passada foi objeto de mais um texto da minha coluna, essa questão do assédio moral, que está cada vez mais em forte ascensão em razão justamente desse trabalho à distância. Eu acredito que, na medida em que as pessoas vão ingressando no mundo do metaverso, esse assédio não vai deixar de existir, pelo contrário, ele vai acabar aumentando de forma significativa, porque as pessoas têm, ou pelo menos uma ideia de que o metaverso, por ser, entre aspas, um mundo paralelo, não haveria regras. Por não ter regras, nós não teríamos, por exemplo, condutas assédios. Isso já tem direto de notícias vinculadas à mídia, em que a própria empresa Meta já está tomando medidas para que esse tipo de comportamento deixe de existir. Então, hoje, se falar em direito de trabalho, seria mais concreto imaginar que nós estamos diante de posturas assediantes, seja do ponto de vista do assédio moral, seja do ponto de vista do próprio assédio sexual, embora nós estejamos diante de avatares. Então, sim, direito de trabalho, qualquer outra área, qualquer ramo da área jurídica vai acabar sofrendo naturalmente os impactos advindos dessa nova tecnologia. Perfeito, professor. Em relação à finalidade jurídico-econômica, né, do metaverso, como que o senhor enxerga essa plataforma, esse meio de comunicação? É claro que tudo que é criado por nós, né, seres humanos, sempre tem um objetivo que pode não ser diretamente econômico, mas indiretamente comercial. Aí, quando nós pensamos em que o metaverso vai substituir ou vai complementar, pelo menos nesse primeiro momento, a possibilidade de nós estarmos dentro de um mundo virtual e nós lá podermos praticar atos que nós praticamos aqui, nossa vida, vamos dizer assim, comum, tradicional, imagino que é uma questão de tempo para que, por exemplo, né, e aí sai um pouquinho só da área do direito do trabalho, mas
questões relacionadas à compra e venda de terrenos virtuais que possam estar sendo ali, entre aspas, construídos dentro dessa modalidade virtual. Uma ideia em que provavelmente é uma questão de tempo para que não só, por exemplo, vocês já estabeleceram a sua base ou o seu estabelecimento empresarial dentro do metaverso, também possam ser seguidos por outras empresas, entidades, né, públicas de uma forma geral. Enfim, acho que todo mundo caminhando para isso naturalmente vai gerar a corrida da oferta e da procura, e esses locais vão começar a serem objetos de negociação. Nós temos também aquilo que muitos dos games que nós conhecemos praticam já dentro da nossa realidade, que é venda de objetos de diversas formas, né? Roupas, veículos, até a própria questão envolvendo o mundo de arte está hoje sendo objeto de negociação dentro do mundo de metaverso. A gente não pode esquecer que quanto mais as empresas, os escritórios, enfim, nós, pessoas físicas, investimos naturalmente nessa nova tecnologia, mais, por exemplo, ações envolvendo essas empresas, como é o caso da Meta, passam então a ser negociáveis dentro de um mercado de ações. E, claro, tudo isso vai acender muito o mercado das criptomoedas, que vão se traduzir naturalmente nessa moeda digital que vai ser passível de negociação. Então, eu acho que a questão comercial é infinita, né? Para a gente tentar comparar um pouquinho o que nós estamos vivendo hoje, e praticamente nós vamos ter, acredito eu, mundos que não são tão distantes, mundos paralelos, mas que vão acabar se complementando, e isso naturalmente vai gerar uma demanda nessa parte comercial. Correto, professor. Eu vou continuar com as minhas perguntas desafiadoras e vou questioná-lo se é possível já entendermos como funcionará a aplicação da legislação nesse novo mundo. Olha, aí sim, sendo muito, talvez, responsável, eu diria que não seria possível, de plano, definir qual seria essa legislação aplicável. A gente não pode esquecer, e aqui fazendo só um parênteses, e mesmo não falando de metaverso, nós temos problemas quando envolve, por exemplo, a aplicação Lei Mendes Júnior, que é a Lei 7.064 de T2, quando nós falamos de trabalhadores que prestam serviço fora do país, porém contratados ou transferidos daqui. Então, se hoje nós temos essa dificuldade de saber exatamente a territorialidade desse trabalhador, o que dizer, então, no metaverso em que eu não tenho nenhum tipo de barreira? Então, eu acredito que hoje, falar qual legislação seria aplicável, eu acho que é algo muito incipiente, até porque nós poderíamos aqui, para vocês terem uma ideia, discutir, por exemplo, representatividade sindical. Qual é a norma coletiva, por exemplo, a ser aplicável para aquele determinado trabalhador? E, de novo, nós não sabemos efetivamente aonde estará. Então, eu acho que essas questões que ainda não tem, inclusive, uma definição nossa hoje, esquece metaverso. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de trabalho à distância, teletrabalho, nós não sabemos muitas vezes o que aplicar ao caso concreto. Eu acho que quando a gente joga isso no metaverso, fica muito mais difícil. O que me parece menos difícil falar, ou pelo menos afirmar, seria que os direitos individuais que estão na Constituição Federal, me parecem que eles devem e merecem naturalmente um tratamento muito especial quando estiver diante dessa nova realidade. Mas é claro, só o tempo e as discussões e, infelizmente, os problemas que virão com a adoção do metaverso é que vão poder nos dar as respostas a essas questões. Professor, e continuando então sobre o dever ser, creio que por mais que o direito ele seja a aplicação dos fatos, os fatos vão acontecendo e obviamente a tecnologia ela altera esses fatos de uma forma muito mais radical do que o direito consegue alcançar, Mas diante desses tratamentos que o senhor trouxe aí para a gente,
me fez lembrar da Lei Geral de Proteção de Dados, né, sobre tratamentos desses dados. E o senhor percebe, né, a importância da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no trato do metaverso? Como que o senhor vê, né, a Lei Geral de Proteção de Dados aplicados dentro desse novo universo? Então, Ana, essa pergunta, eu diria que talvez seja aquela famigerada pergunta de R$1 milhão, porque nós estamos ainda de forma muito inicial entendendo o que é a Lei Geral de Proteção de Dados dentro, por exemplo, das relações jurídicas e, em particular, das relações trabalhistas. Na medida em que eu transporto essa discussão para o metaverso, eu acredito que nós estamos aí sim muito longe, né, de imaginar que hoje as empresas estariam realmente fazendo o adequado tratamento desses dados por nós estarmos dentro dessa plataforma virtual. Já não fazem, em sua maioria, num sistema tradicional, né, sem realidade virtual. O que dizer, então, dentro do metaverso? Então, para te dar essa resposta bem objetiva, eu acho que primeiro nós temos que fazer a lição de casa, que é sabermos interpretar e aplicar a LGPD dentro das nossas relações sociais, e aí, naturalmente, com os impactos que ela vai trazer em cada área do direito. E aí, a partir desse momento que nós tivermos algo muito bem mais concretizado dentro da nossa realidade, aí, naturalmente, fazer esse transporte para o metaverso. Imaginar que nós vamos conseguir tudo de uma única vez, né, e, em tese, adotar as mesmas logicidades que nós temos no mundo, que não seja virtual, para o metaverso, eu acho que é muito incipiente afirmar isso. Eu acho que nós temos que construir, naturalmente, com o tempo, e, naturalmente, vocês estão sendo, por exemplo, hoje um escritório precursor em adotar esse tipo de tecnologia, sem dúvida vai nos ajudar a encontrar respostas mais concretas com o passar do tempo. Professor, é realmente um desafio, acho que para todos nós, né, estarmos nesse meio e entendermos esse meio, né? Somos todos precursores aí do metaverso, e eu gostaria de pedir desculpas para o senhor pelas perguntas desafiadoras, mas eu acredito que nesse momento não exista pessoa mais indicada para respondê-las, né? O senhor hoje é uma referência para o escritório, uma referência para os nossos advogados, e é sempre um prazer tê-lo em nossas lives, né? Hoje como visitante no nosso escritório virtual, e esperamos receber o senhor pessoalmente também, professor. Gostaria muito de agradecer em nome de toda a equipe do Escritório Cooper Advocacia, agradecer pela riqueza de informações, e aguardaremos o senhor em breve, novamente, né, em próximas lives e pessoalmente em nosso escritório. Muito obrigado pela presença. Imagina, Ana, Daniele, Tamires, dizendo que agradeço a minha Cooper Advocacia pelo convite. E para quem quiser, embora naturalmente o material não seja um material ainda denso, mas é algo que nós estamos criando, pelo menos neste primeiro momento, eu vou deixar 3 indicações, que são esses 3 textos que eu mencionei agora há pouco, tá? Que foram publicados aí nos portais jurídicos. O primeiro deles, datado dia 19 de maio deste ano, com o título Metaverso e suas futuras repercussões no direito do trabalho, foi publicado pela revista Consultor Jurídico, na minha coluna Prática Trabalhista. O segundo diz respeito ao título Metaverso, o que o direito do trabalho tem a ver com essa realidade, datado do dia 20 de maio, dia subsequente, publicado na minha coluna Dúvida Trabalhista, pergunte ao professor no portal J. E, por fim, terceiro texto, publicado na semana subsequente, do dia 27 de maio, também do presente ano, com o título Metaverso e Multiverso, o direito não deve se perder, na memória, na coluna Migalha Trabalhista, aí do portal Migalhas. Então, deixo aqui as 3 referências de leitura,
E deixo um convite especial a vocês, já que me convidaram desta vez para estar aqui comigo, tá? No dia 26 de agosto, agora do presente ano, eu fui aqui convidado pela Associação dos Advogados de São Paulo para poder participar do 13º encontro anual que se realiza em Campos do Jordão, e na ocasião, a primeira plenária, que vai ser aberta a todos, eu falarei também exatamente sobre esse assunto, metaverso e suas futuras repercussões no direito do trabalho. Então, todos vocês são mais do que convidadas a estarem comigo em Desejando para prestigiar o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Vai ser um prazer participar com o senhor. E gostaria de agradecer a doutora Ana também, né, maravilhosa como sempre, aí nos auxiliando. E a equipe da Nomas, a Tamires e o Vinícius, que estão promovendo esse evento junto conosco. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, Dani, Tamires, muito obrigada, Vinícius. Professor, repito, é um prazer inenarrável estar falando com o senhor. Por mais que o senhor esteja na minha frente como um avatar, é como se eu estivesse de fato ao lado do Ricardo Calcini. Então, muito obrigada por essa experiência, por essa oportunidade que de fato eu vou levar para o resto da minha vida, tá?